tarde. Boa tarde, boa tarde. Bem, eu sou Cláudio, né, conhecido mais como Cláudio Bull. Atualmente também eu estou sendo conhecido, identificado como Bull Club, e vocês vão entender basicamente, né, por quê. Eu vou apresentar para vocês uma palestra, uma fala sobre a questão, né, de moda, música, passarela entre a pista de dança e a paisagem sonora, que foi basicamente o que a Mabel havia convidado, né, para falar um pouco sobre a história da arte. Eu quis também colocar basicamente a minha experiência dentro desse ambiente de moda. Então, o seguinte, basicamente assim, desde o início dos cursos de moda aqui em Brasília, da questão acadêmica, eu estou meio que no meio. Já passei por basicamente todas as escolas, algumas permaneceram, outras fecharam. Atualmente eu sou colaborador e professor, né, da Fashion Campus. E ao mesmo tempo, né, que eu desenvolvi esse trabalho no ambiente acadêmico, também eu sempre toquei em desfile de moda, assim, uma coisa desde moleque, que eu tenho uma experiência bastante ampla, e basicamente todos os eventos que aconteceram, né, aqui em Brasília, eu construí trilha. Se eu não fiz a trilha, eu basicamente orientei, conversei com algumas figuras que tinham interesse para discutir como seria esse procedimento da questão da organização sonora, né, de um desfile. Porque, na verdade, as pessoas se preocupam com tudo, com a coleção, se preocupam com tudo, mas na hora da música, a coisa é sempre frita. Pessoas desesperadas trazendo arquivo de música que não abre, né? Você tem aquela questão do que pensou na hora, não tem como funcionar, porque os modelos não estão andando no tempo da marcação da música. Ou seja, você tem algumas confusões aí nesse universo. Então eu quero falar um pouco acerca da minha experiência nesse universo. Bom, então é o seguinte, a minha relação com moda, na verdade, né, apesar de ter trabalhado no curso, dado aula, mas a minha relação vem muito pelo fato de ter uma relação muito forte com a música. E música e moda sempre conversaram muito, né? Não tem como retirar, né, a criação de tendências, ao mesmo tempo a relação de várias figuras da música ligada com as questões da moda foram fundamentais. Eu trouxe um exemplo bastante lugar comum, né, que é a importância do David Bowie nesse caso, né? Nos anos 70, ele com Yamamoto, a partir, né, de 73, basicamente, quando ele vai criar aquele Tokyo Pop, né, eles caminham junto dentro dessa construção, e a gente poderia pensar num monte de histórias que moda e música meio que se relacionaram. O Yamamoto, antes de morrer, lá em 2016, né, ele morre em 2020, ele vai dizer que a relação que ele teve com Bowie foi tão intensa que ele olhava para a música, olhava para a produção visual dele, era a mesma coisa, era uma coisa que se consubstanciou, basicamente, na relação entre moda e música. Então essa questão é fundamental. Então uma dica para quem gosta de moda é entender bastante de música, mas não é aquilo que está na moda da música, é uma questão mais profunda, de certa maneira. Bom, a primeira coisa, né, por que eu escolhi esse nome, né, da passarela à paisagem sonora? Tem a ver com uma questão que aconteceu em 2006, tá? Que essa aqui é uma foto de um evento que aconteceu na Torre de TV, que era patrocinado pelo Sebrae, chamado Etnia das Cores, que a proposta era o seguinte, era basicamente percorrer as várias regionais daqui de Brasília, e as senhorinhas, elas produziram, principalmente senhoras mais velhas, né, produziram roupas que lembravam muito o artesanato nordestino. Era cheio de bordado, crochê. E na hora que elas chegaram, né, para organizar a questão da trilha, elas trouxeram um monte de música pop, tipo assim, trilha Jovem Pan. Eu falei, cara, esse negócio não vai funcionar, esse negócio não vai dar certo. Não tem e a beleza das roupas podem completamente se perdendo à medida que esse som fosse aparecendo. Então eu falei, vocês confiam em mim? Deixa eu fazer uma escolha. E aí eu acabei fazendo. E aquela noção, né, que vem muitas vezes, quem tem uma ligação muito forte com moda já entendeu que as pessoas acham que é evento, que é pista, que é festa, que é porque é música eletrônica, se é house, se é techno, se é deep house, se é trance, lá é música de moda.
Mas na verdade, não, né? Tem desfiles de moda no Brasil que já usaram, sei lá, Fafá de Belém, entendeu? Vai depender do que é, qual é a proposta que vai sendo feita. Então, no final das contas, eu acabei colocando em prática a minha proposta, que era justamente de trabalhar com sonoridades nordestinas. Coloquei quinteto violado, novos baianos, e foi lindo, foi super legal. Todo mundo, assim, foi uma coisa que quem viu ficou extremamente emocionado. Foi muito bonito e deu uma total relevância para todo o trabalho que essas senhoras haviam feito. Então, aquela primeira ideia de pista de dança, não. Pode até ser, se tiver a ver, mas não necessariamente aquilo que teria como principal ponto. E a outra palavrinha seria paisagem sonora, que aí entra numa questão bastante conceitual, que eu acho que é interessante também a gente falar. Essa palavra foi usada pela primeira vez pelo Schaffer. Ele é um canadense, um grande estudioso da questão da música. Ele entende a música num processo muito amplo, né? Ele vai partir para a ecologia musical, que ele vai dizer que interessa no ambiente da música é a construção que está sendo feita agora. Por exemplo, eu estou falando aqui, tem o barulho do ventilador aqui, tem o grave que está tocando lá na pista, e vão ter outros barulhos que formam a paisagem do mundo. Ele vai lançar um livro, né, chamado Afinação do Mundo, que aqui no Brasil tem até uma edição super boa da Unesp. E ele vai, a partir desse momento, dizer que todo o processo da existência humana é construído com paisagens de som. E eles podem existir de formas mais amplas possíveis. Então, o nosso universo ele é totalmente composto por essas paisagens. Então, para ele, a paisagem sonora, ela é composta por uma junção desses sons ambientes, como eu falei aqui agora, né? A gente está aqui ouvindo uma miscelânea de ruídos. Podem ser os sons da natureza, podem ser a própria fala humana, e também pode ser uma questão industrial. E ele vai desenvolver uma relação de pesquisa que ela vai mudando com o tempo, e dizendo sim, é o seguinte: ela não é só construída de forma a trabalhar com a ideia da mutação e do movimento, mas ela também é historicamente determinada. Pensa bem, como é que era um desfile de moda lá no início do século passado? Quem se lembra das aulas de histórias da moda? Os desfiles de moda eram narrados, né? Entravam as pessoas e começavam a falar, né? Você ia conversando. Então pensa bem, tinha som, tinha gente, era uma coisa meio na casa do fulano, na casa do Beltrano, né? Tipo assim, uma coisa bastante familiar, mas que tinha uma cultura de ruído pela proximidade. Você está no local que você gosta, que vai, né, geralmente ter um outro tipo de paisagem sonora que a gente tem hoje. Então, ou seja, o próprio evento de moda, ele foi modificando a relação dele com o som. Porque a gente fica pensando muito na questão daquilo que é materialmente construído, que pode ser vendido, que são as coleções, mas faz parte do complexo toda a questão da sonoridade. Então, como é que a gente pode pensar no desfile de moda a questão de uma paisagem sonora? Ela vai rolar, sempre, né? Então, a primeira coisa seria o seguinte: os componentes seria a música utilizada, né, pela trilha, pelo artista, o ruído, né, dos modelos, das modelos, de quem estiver desfilando, né, vai ter o ruído. Vai ter o ruído dependendo do tipo de roupa, de tecido, vai ter outro tipo de barulho. E teria também a questão da plateia, né? Eu estava ouvindo uma vez, a gente tocou, era um som ao vivo com banda, né? Porque aí você pode ter DJ, pode ter bandas. E a principal celebridade era o Sérgio Marrone, é isso? Tem esse cara, não tem? Marrone ou Morrone, uma coisa assim. É esse artista. Aí eu estava ouvindo um dia o áudio desse desfile, e na hora que ele entrava, o povo começava a gritar. Ou seja, então é um tipo de atuação da plateia que, se você quer uma coisa bem minimalista, você vai sofrer, porque você não tem como controlar. Então você tem uma questão desses outros elementos que estão dentro do universo, que são fatores fora do contexto da passarela, que acaba também gerando um processo de participação, de construção sonora. Então é importantíssimo isso.
Imagina um desfile no qual as pessoas rasgam suas roupas. Então você vai ter ali também um outro tipo de elemento sonoro. Bom, então o que a gente poderia pensar? Tem várias figuras que teorizam sobre isso. Então a primeira questão é o seguinte: por mais que eu queira dizer que a minha genialidade como criador é maravilhosa, ela pode ser muito importante mesmo, mas toda a estrutura do evento ela é fundamental para aquilo funcionar, para aquilo dar certo. Então, é impossível, né, dissociar a música de um desfile de moda, por mais secundária que ela possa parecer, por mais ruidosa, por timbres esparsos, intervalos de silêncio, ela compõe um imaginário que é importante exatamente naquele momento. Então, ou seja, é muito importante pensar como que ela pode ajudar na construção visual, mesmo ela sendo sonora. Então ela pode entrar ali com alguns elementos que colaboram e que ajudam completamente para o sucesso do entendimento daquilo que está sendo, né, mostrado. Mesmo que a melodia possa ser discreta, ela está lá, no mínimo, para descontrair, para deixar a pessoa mais descontraída, ou para criar uma atmosfera, mas, ou seja, ela está lá como elemento que ele estrutura e dá sentido para o evento. Então, por exemplo, um exercício que é legal vocês fazerem é o seguinte: peguem um desfile esse aqui, por exemplo, e aí coloquem para assistir, não coloca a música e vai testando músicas que você gosta e vai vendo como é que está o ritmo da coisa, para ver se funciona. Tem desfile que dá super certo, né? À toa que você encontra no YouTube, por exemplo, um monte de desfile que a música não foi a original usada no dia. Eles foram colocando e editando em cima. E aí você vai vendo os processos de marcação, de ritmo, de tempo, né, de fluidez. Então acho que é interessante você pegar coisas que são totalmente distantes do seu processo criativo para você fazer basicamente esses testes. E aí você teria, né, os sons que eles podem ajudar a compor, né, uma quantidade significativa de elementos que você não tem a cenografia. Porque, na verdade, você vai trabalhar num evento que vão ter um monte de marcas desfilando, você não vai estar ali criando uma cenografia para você, o pessoal. Então, de certa maneira, você vai ter que utilizar de alguns recursos não visuais, como aqueles que acabam compondo a cena, ou compondo a cenografia. Então, é muito importante ter um total cuidado, né, na hora que for montar basicamente a trilha, as músicas e qual a relação que aquilo acaba tendo com a coleção. Outra coisa, se você escolhe uma música, ela pode expandir, transformar aquela área do desfile num elemento quase artístico mesmo, um campo totalmente expandido de uma questão que lembra basicamente aquele tipo de convergência estética. Você tem a visual, você tem a sonora, você tem o movimento do corpo, ou seja, pode lembrar uma ópera, um balé, ou seja, algum tipo de arte que já utilizava esse tipo de relação. Isso foi sendo construído ao longo do tempo. A função da música é criar harmonia, e lembrando, de maneira bem básica, uma harmonia, cada parte tem que conversar com o todo. Eu lembro de um desfile que eu assisti no Capital Week, quando tinha, né? Que a roupa era uma coisa totalmente... Era uma coisa bem de contracultura, era uma coisa bem final dos anos 60. E a música era uma coisa era um técnico tão pesado que não costurava, não conseguia dar sentido para aquilo. Então acaba desvalorizando todo o processo do trabalho. Porque a ideia de harmonizar é justamente como é que você vai encaixar tudo isso. Os modelos que você seleciona, as modelos, a música e, no caso, o próprio espaço, né, que tem essa inserção espacial, então ela é fundamental para construir essa paisagem. E a música nunca age de maneira neutra, galera. Não age mesmo. É assim, achar que a música não vai importar, ela importa sim, né? Então é interessante tentar entender que ela intensifica, né, que ela vai tratar de questões emocionais com quem está lá, né, diante do desfile, e ela não vai passar, né, despercebida. Então tem esse processo aí que é fundamental. E aí algumas dicas que eu acho que seria importante. Primeiramente, não se preocupar com ruído, é a mesma coisa. Eu estou dando essa palestra agora, tá lá o gravão lá, eu vou não, gente, não vou dar palestra não, porque se não tiver um silêncio eu não falo nada. Então não rola. Você tem que pensar em estabelecer uma linguagem com aquilo que pode acontecer e você não domina. Então a primeira questão é isso.
O Camargo ele vai chamar que esses sons são restos materiais, né? Que seria aqueles sons que eles criam uma relação independente se eles têm a necessidade de comunicar agora. Esse grave não tem necessidade nenhuma para aquilo que eu estou falando, mas ele está aqui. Então, ou seja, essas coisas, não, então o meu momento artístico está comprometido porque o povo está gritando muito. Relaxa. Então, assim, porque tem coisas que a gente não domina. A outra coisa é porque tem alguns ruídos que eles são completamente ao acaso. Um barulho que alguém faz, um suspiro, ou seja, aquele, dependendo do tipo de trilha, se for uma trilha muito cheia de elementos silenciosos, então o acaso ele compõe a estrutura. E por mais que eu garanto que os grandes desfiles europeus que eles querem ser extremamente cuidadosos, com certeza alguma coisa sai do controle. Pensa bem, esse José Loreto, quando ele desfilou, agora ele desfilou com uma sunga super que deixava quase toda a bunda dele de fora, com certeza o povo gritou, ou seja, teve alguma reação. Então, ou seja, você trazer uma celebridade para o seu evento, saiba que isso vai ter algum tipo de resposta diferente se não tenha, naquele momento, ninguém, que seja uma pessoa famosa. Então, isso é importante. Outra coisa, organize listas. Não sei se vocês têm hábito, mas assim, eu desde a era pré-internet, eu comprava revistas de moda que vinham as tracks, as músicas que eram tocadas nos desfiles. Hoje em dia você tem, por exemplo, esse aqui da Dior, começa com as trilhas que foram utilizadas acho que de 2000 até 2019. Então, assim, você tem grupos que discutem, você encontra em vários lugares aquilo que está sendo feito aqui mesmo. Não sei se vocês estão fazendo, sei lá, no Spotify, por exemplo, com as músicas que estão tocando aqui hoje nos desfiles. Seria legal ter uma coisa dessa. Que aí fica como referência, como processo de pesquisa. Então acho que é bacana. Você encontra todos os estilistas, tem as revistas brasileiras publicam em sites, estão sempre comentando as trilhas, porque isso é muito importante. E percebam como eles são muito sofisticados. É esse que é o principal ponto. Se eles não vão para qualquer nota, mas não vão mesmo. Sabe assim? E aí seria um outro ponto também que eu acho que é interessante. Evite o pop. Se está muito na moda, não vai ser na moda na próxima estação. Então evita esse negócio. Não é show que o povo tem que cantar junto. Entendeu? Sabe assim? Tem gente que quer fazer... Eu já ouvi muitas pessoas, não, mas não quero essa música que você está propondo. Porque as pessoas não vão gostar e não vão cantar. Bom, então faz um show. Tudo bem que hoje em dia os desfiles são altamente performáticos, mas assim, acho que evitar o pop, as músicas extremamente trabalhadas pela mídia, pensa bem, eu estou indo para um desfile achando que aquilo vai contribuir para o meu conhecimento de mundo. E para eu ver aquilo que eu vejo em qualquer lugar, não faz o mínimo sentido. A não ser que você queira fazer uma coisa sem o mínimo sentido. Isso é uma escolha muito pessoal, Mas assim, evitar é o primeiro ponto. Outra coisa, a conversa da música é com a coleção, depois é com o público. Não é você ficar pensando, porque geralmente quando, por exemplo, meus alunos, eles ficam entusiasmados com uma música, entusiasmados com a coleção, e eles adoram a música, que acho que eles desenharam a coleção, aí eles querem colocar música porque eles gostam, mas não tem nada a ver uma história com a outra. Então, e a gente quando é apaixonado por uma coisa, a gente quer, que aquele modelo 38 caiba no meu corpo, Tipo assim, a gente tentar esmagar para qualquer jeito, e não vai dar certo. Então, é importantíssimo isso. Depois, pesquise. O pessoal da moda tem que acabar com o ranço que moda é coisa de gente fútil. Pesquisa, saiba argumentar. Mesmo que seja erudição pop, se você acha o passado tudo horrível, então pelo menos esse passado recente. É importantíssimo demonstrar que moda é um campo vasto do conhecimento, tem processo de teoria. Eu durante muito tempo eu dei aula de teoria da moda. A teoria da moda é uma coisa que é bem recente, ela custou ganhar espaço e respeito. E é importante que você saiba dizer por que você está fazendo. Que você pegue uma tendência, mas estabeleça dentro daquela tendência a sua possibilidade de pensar dentro daquilo. Porque senão, vai virar qualquer possibilidade de nota. Então, por exemplo, uma Rosalía colocar um funk carioca, um desfile dela em Paris, é uma coisa, uou, o que é isso? Mas eu fazer isso aqui quando todo mundo ouve 24 horas, não vai ter impacto nenhum. Então tem que ter um pouco
de sabedoria, de pesquisa e de conhecimento e saber o que é a sua proposta. O mundo já anda muito cheio de um monte de coisa, né? Procure um profissional, galera. É importantíssimo. Por mais que você... Procure alguém que possa fazer um remix, que possa te dar uma sugestão. Pegue professores, profissionais na área da moda, quem está totalmente conectado com isso. É importantíssimo lembrar muitas vezes que a música que a gente gosta não é a melhor música para se tocar. Eu já toquei um monte de música que eu odeio, mas ela cabia bem, né, no esquema que eu estava propondo. E acredite que dentro das tendências que eles apresentaram aqui na primeira fala, que você pode criar a sua. Porque se você ficar só também imitando os outros, não vai dar certo. Então existe um trabalho. Por mais que tenha profissionais que vão te guiar na tendência, mas você tem que procurar qual é a sua fala dentro daquele universo. Porque senão você vai ser só mais um numa multidão. Pensa bem, a gente já está na periferia da moda internacional. São Paulo está lá, você está no interior, ou seja, esses processos são muito mais complexos do que quem está dentro do centro da produção. E essa ideia de imitar, né, evitar ao máximo, claro que é uma coisa muito difícil, mas você sempre vai ter o teu jeito de pensar, que eu acho que na somatória dos elementos podem fazer a junção do espetáculo. É o seguinte... Aqui são algumas referências que eu usei. Cadê o menino aqui? Aí eu quero passar 3 fragmentos de desfiles que tem 3 propostas diferentes que eu acho que são bem interessantes. Vocês conhecem, são bem paradigmáticas, mas reforça bem o que eu tô falando. Oi? Tá. Os vídeos. É você? Vou passar lá para você. Eles estão editados, estão bem curtinhos, tá? Mas são 3 exemplos bem distintos que eu acho que são muito interessantes. De um bom trabalho de música com produção de eventos. Foi sonho, foi rima, hoje é fato pra pauta. Eu e vocês juntos somos nós, e nós que ninguém desata. Boa noite, senhoras e senhores. Aí, ser livre tem preço no mundo onde preto assusta. Quer saber? Há tempos não pergunto a custo. Sei que é uma guerra injusta, mas ela incrusta, a tela frustra, mas manda busca. Minha chilena, ouve igual Fusca, voltei pra arena. Minha Jéssica Alba aqui, do meio das traumas vi. De Fiat Elba ali, já tem pão com barba vi. Cargas e cargas de sofrer centenário diário, vários pra passeando. Aí, tô pra falar esse bagulho por 6 a 400 anos.
Então, seguinte,